Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente, bater um papo aqui, mais uma aula sobre um tema da história do Brasil que cai bastante nas provas de vestibular, né? Sempre lembrando para você que aqui o nosso foco é o vestibular. Nós queremos colocar você dentro da universidade, não é? Então, olha, gente, a Guerra de Canudos é um tema, né, bastante presente nas provas de vestibular. Então é bom que você fique atento a esse tema, né? Já começo a gente fazendo um pouco uma crítica, porque às vezes também, né, os vestibulares fazem isso, então é bom a gente sempre já antecipar algumas coisas. Eu não gosto muito do nome Guerra de Canudos, mas é assim que vai aparecer. Para mim foi um massacre de Canudos, né? Se vai um exército, pessoal, com 15 mil homens, com metralhadora, granada, etc., e vai enfrentar uma população civil, né? Não é uma guerra, é um massacre. Aqui você vê uma das tropas que enfrentou os sertanejos em Canudos. Vamos primeiro aí para o mais básico, depois a gente abre um espaço aí para essas questões mais críticas e assim por diante, legal? Pessoal, antes de mais nada, né, você tem que se localizar geograficamente. Todos ficam na Bahia, no norte da Bahia. Eu destaquei aqui para você achar mais fácil a cidade de Canudos e eu destaquei também, você pode perceber, a cidade de Juazeiro. Mais à frente você vai ver que essa cidade aí tem a ver então com a história de Canudos, legal? Então é uma região que vai ter aquele problema que talvez até hoje, talvez não, né? Com certeza até hoje, ainda o Nordeste enfrenta as secas periódicas. Tem até um quadro aqui atrás, né? Dos primeiros quadros aí do pintor Ivonaldo que retrata justamente isso, né? Vocês estão vendo aí, foi meio por acaso, mas vamos aproveitar, né? Estão vendo aí no fundo a seca, né? As cores vermelha aí predominante, mostrando todo esse problema que é presente no Nordeste. Então, o que acontecia, gente? Além, né, dos cangaceiros, havia também muitos beatos, né? Quem são os beatos? Aqui, em outra obra, inclusive do mesmo artista, Ivonaldo, você vê aí a figura de um beato. Era uma figura muito, né, característica do Nordeste da época. Geralmente era uma pessoa que dominava bem os textos bíblicos, mas tinha uma visão muito particular, né, da religião e não eram vinculados, portanto, a uma igreja oficial. Faziam peregrinações e divulgavam o evangelho. Você deve ter um cuidado muito especial, gente, porque o beato ele não é ligado à Igreja Católica, tá? Se você, por exemplo, não percebe isso logo imediatamente, tá? Pode dar problemas para você aí na prova, tá? Então veja, o beato era uma pessoa que dominava os textos bíblicos, né? Tinha facilidade também em divulgar essas escrituras. Às vezes a gente vê, inclusive, né, aqui, eu moro aqui em São Paulo, não sei de onde você é, mas às vezes você vê, né, alguém pregando na rua. Aqui em São Paulo é muito comum, você vai lá na Praça da Sé, por exemplo, né, lugar de trânsito de pessoas, e aí né, tem lá uma pessoa lendo a Bíblia em voz alta, falando alguns versículos. E assim. Então, gente, o Antônio Conselheiro era, né, grosseiramente comparando, uma figura assim, tá? Como eu disse, não é ligado à igreja, mas dominava, né, tinha uma boa oratória. Antônio Conselheiro nasceu em Quixeramobim, no Ceará, e, né, fez algumas atividades, né, antes de se tornar religioso, e depois saiu em peregrinação por alguns estados do Nordeste. E ele acabou chegando no norte da Bahia, né? Veja que seu nome, né, o apelido, no caso, Antônio Conselheiro, já dá uma pista, né, da sua importância, né, para aquela população ali carente. Quer dizer, a ideia de um conselheiro, aquele que vai, né, literalmente aconselhar você. Então essa